Neste momento eu quero compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, a palavra da parte do Senhor, que está aqui no livro de Sofonias, no capítulo de número 3, versículo 17, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Sofonias 3, 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Vamos aqui destacar algumas coisas, algumas lições deste momento, em nome de Jesus. Sofonias, no capítulo 1 e também no capítulo 2, no capítulo 1 ele destaca sobretudo uma mensagem de juízo sobre o povo de Deus, de juízo sobre aquela terra, de juízo sobre aquela nação, dizendo que o dia do Senhor viria, que esse dia seria um dia de acerto de contas para com aquela nação ímpia, para com aquela nação que estava distante do Senhor. Isso nos traz uma lição importante. Haverá também um dia, segundo a Bíblia diz, em que o Senhor ele acertará contas com o seu povo, com aqueles que ignoraram a sua mensagem, com aqueles que não quiseram saber de Deus e da sua palavra. O dia do Senhor, naqueles dias se cumpriu, ele veio, e o dia em que o Senhor acertará as contas com a humanidade, das segunda volta de Cristo, esse dia também chegará. Nós precisamos estar apercebidos, mas não é isso. Neste momento nós queremos destacar, eu quero destacar nesse momento, a nossa temática é quando o Senhor restaura o seu povo. Quando Deus restaura o seu povo. Sofonias foi contemporâneo de Jeremias, ele profetizou durante a época do cativeiro de Judá e também ele falou sobre a sua restauração, tanto da sua queda quanto da sua renovação. Foram os assuntos pelos quais Sofonias ele profetizou. Depois de trazer uma palavra de juízo nos primeiros capítulos, e chamaram ao arrependimento no capítulo 2, agora ele traz uma mensagem de esperança para aquele povo. Esta mensagem de esperança é, sobretudo, baseado nesse versículo, baseado nessa passagem bíblica. Nós queremos extrair 5 verdades, queremos tirar 5 pontos para nosso aprendizagem, para nosso crescimento espiritual neste momento. Tendo em luz o texto que foi lido, Sofonias 3, verso 17, a Bíblia diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. A presença de Deus é a maior necessidade e é a fonte da restauração do seu próprio povo. A presença de Deus é a nossa maior necessidade e é a fonte de restauração do povo de Deus. Observe, e isso aqui é interessante, foi Deus, o mesmo Deus, quem aplicou o juízo sobre aquela nação. Daniel 1 diz que foi Deus quem entregou aquela nação nas mãos de Nabucodonosor. Deus foi quem aplicou o juízo naquela nação. Jeremias 29, o Senhor disse: ao povo, aos exilados que eu deportei para a Babilônia. Então foi Deus quem permitiu que Nabucodonosor entrasse naquela cidade. Foi Deus quem permitiu que Nabucodonosor conquistasse a cidade de Jerusalém, a cidade do seu povo, a cidade de Judá. Foi Deus quem permitiu. O mesmo Deus e aplicou o juízo em Judá e em Jerusalém, entregando eles aos caldeus, entregando eles a Nabucodonosor. É o mesmo, e permitiu aquele povo ir para aquele amargo cativeiro. Era o mesmo Deus que agora traz de volta o seu povo, que restaura o seu povo. E a Bíblia diz que esse Deus se coloca no meio deles. O Senhor teu Deus está no meio de ti. É Deus quem permite todas as coisas na nossa vida, e tudo quando ele permite tem um propósito. Às vezes ele permite algumas situações, alguns tempos difíceis, não com o propósito de nos destruir, mas com o propósito de nos disciplinar e nos fazer voltar para ele mesmo. Então, se Deus permite algum processo, alguma crise na sua vida, alguma situação, talvez seja porque ele quer que você se volte para ele como um dia você se voltou. O Senhor está no meio de ti. Ele não está distante de ti, ele está perto de ti, ele está perto de nós. A maior necessidade da igreja ainda hoje é da presença de Deus. A Bíblia diz no capítulo 12, se não me engano, de Hebreus, que Deus, quando ele nos disciplina, ele disciplina como um pai, porque não há filho que o pai não corrija. Assim Deus, como um pai, nos corrige. Ele permite algumas situações, como ele permitiu 70 anos de cativeiro para o seu povo Israel, para que aquele povo se voltasse, para ele. O Senhor está no meio de ti. Outra verdade consoladora desse texto é: primeiro, o Senhor está no meio de ti. Em segundo lugar, o Senhor é poderoso para salvar-te. Não há circunstância adversa, não há circunstância
por mais difícil que ela possa ser, que Deus não a possa reverter. A Bíblia diz aqui: o Senhor está no meio de ti e é poderoso para salvar-te. Foi Deus. Isso aqui é tão interessante nós entendemos que foi Deus. Veja aqui. Foi Deus quem tirou o seu povo da amarga escravidão e o trouxe de volta para a sua terra. Foi Deus quem colocou no coração do rei Dario para que ele escrevesse ali aquela carta libertando o povo e dando condições para que aquele povo se voltasse. É Deus quem poderosamente nos liberta do pecado. É Deus quem nos quebra as nossas algemas. É Deus quem quebra e rompe os nossos grilhões. Não é do fraco braço humano que vem a nossa libertação. Nossa libertação, ela vem do onipotente braço do Deus vivo e verdadeiro. A nossa libertação, ela é proveniente de Deus. O salmista diz no Salmo 124: eis que quebrou o laço e nos vimos livres, e nosso socorro vem do nome do Senhor. O salmista diz: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, a nossa esperança vem dele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação e na angústia. A nossa redenção, a nossa salvação vem dele, ele está no meio de nós. Ele é poderoso para nos salvar. Em terceiro lugar, veja comigo aqui, o Senhor está no meio de ti, é poderoso para salvar-te, e ele se deleitará em ti com alegria. E Deus se deleitará em nós com alegria quando o povo de Deus se volta para ele com arrependimento, com choro, com súplicas. Deus se volta para o seu povo com graça, com misericórdia, com favor, e restaura o seu povo, consola o seu povo, levanta o seu povo. O Senhor está no meio de ti, e Deus se alegrará em ti com alegria. Deus se alegra, diz a Bíblia, para um pecador que se arrepende, que se volta para ele, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele se alegra quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para ele, quando nós nos achegamos a ele. Ele se alegra. O Senhor se deleitará em ti com alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria de Deus é quando nós nos voltamos para ele de todo o coração. A alegria de Deus é quando nós fazemos a vontade dele, quando tomamos a nossa cruz, renunciamos a nós mesmos, dia após dia nos voltamos para ele. E a Bíblia diz mais: renovar-te-á, quarto ponto, no seu amor. Observe que Deus aqui, ele vai se renovar, ou ele vai se agradar no seu amor para com o seu povo. Deus nos restaura. A restauração de Deus em nossas vidas é fruto do seu amor. O amor de Deus é eterno, é imerecido e é provado, porque Deus nos ama. O amor de Deus por nós é um amor eterno, porque Ele nos atrai para Ele mesmo com cordas de amor. É Ele que nos faz lembrar da sua presença, da sua bondade, dos seus livramentos, do seu cuidado. O amor de Deus nos atrai com cordas, nos atrai de volta para Ele mesmo com cordas de amor. Ele nos ama de forma imerecida, Ele nos oferece a graça, Ele nos oferece as novas oportunidades. Quando nós merecemos o castigo, Ele nos oferece novas oportunidades. Ele não nos paga como deveria nos pagar. A Bíblia diz que Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades, consoante aquilo que nós nos merecíamos. Nós merecemos o juízo, Ele nos dá novas oportunidades, Ele nos dá graça para continuar. Como tem um hino que diz assim: dai-me mais graça. Para poder continuar. O amor de Deus por nós, ele se renova quando nós reconhecemos os seus livramentos, reconhecemos a sua bondade. O amor de Deus nos faz com que nós nos consagremos mais a Deus, com que nós busquemos mais a Deus, com que nós nos acheguemos mais a Deus em gratidão, em oração, em adoração, em louvor à sua presença. E por último, o amor, veja aqui, e se alegrará em júbilo. O amor de Deus se alegra por nós. Em último lugar, em júbilo. Em último lugar, o que alegra Deus? Deus se alegra quando o seu povo se volta para Ele. Deus se alegra quando o seu povo reconhece. Deus se alegra quando o seu povo se volta completamente para Ele. Que eu e você possamos neste momento nos voltar para Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer o seu poder. Deus quer restaurar você, Deus quer renovar você, Deus quer transformar a sua vida. O Senhor teu Deus está no meio de ti, é poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar em ti com júbilo. A Bíblia diz aqui no versículo de número 20: naquele tempo
eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante de vossos olhos, diz o Senhor. Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar os nossos dias. Nos voltemos para Ele, se voltará para nós outros. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Deus em Cristo, Ele te abençoe.